Olá a todos, aqui estamos nós novamente com o nosso Visual Studio aberto. Eu vou clicar aqui no nosso projeto. Onde está o nosso projeto? Aqui no início. Clicar aqui no nosso projeto, projeto sendo aberto. E o que nós temos aqui? Nós temos, está preparando a solução. Nós criamos dois formulários na aula passada. Agora, nessa aula, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos na aula passada e algo mais, ok? Então, o que acontece aqui? Se você clicar aqui no All-in-On, que é o nome do nosso projeto, e clicar em Propriedades, ok? Você vai perceber que existe um formulário aqui, ó, formulário de inicialização. Você tem que escolher aqui um formulário de inicialização. Então, ele vai iniciar o app comprar ou o app matemático. Um dos dois vai iniciar. Então, quando eu apertar aqui iniciar, ele vai escolher um dos dois. Então, nós precisamos criar um comutador, para que esse comutador ele abra esses formulários para nós e para que nós tenhamos esses formulários disponíveis por intermédio desse comutador. Vamos tentar fazer isso, mas nós não vamos programar o comutador, simplesmente nós vamos repetir o que fizemos na aula anterior, como se fôssemos retardados mesmo. Esse curso é para que é tudo muito devagar mesmo. Então, a proposta desse curso é essa. Então, vamos aqui em All-in-On, Então, vamos aqui adicionar. Só uma desculpa para fazer a mesma coisa. Então, novo item. E aí, nós vamos aqui, ó, Windows Forms, ok? Windows Forms, como fizemos na aula passada. Aqui você tem formulário do Windows Forms, marquei a opção. E aqui embaixo você tem o nome dele. Então, eu vou escrever aqui comutador. Comutador. Você pode escrever também aglomerador ou outro nome que você achar que é mais adequado. No meu caso, comutador, eu acho mas assim, é uma questão pessoal isso daqui. É uma questão pessoal. O resultado vai mudar se você botar um nome diferente? Não, porque a referência ele vai ser o formulário que vai abrir assim que nós iniciarmos nosso aplicativo. Vou até deixar essa tela parada um pouco aqui, com a opção, olha, Windows Forms, formulário de Windows Forms, form, aqui no nome dele, porque nós vamos simplesmente setar ele como formulário inicial e isso depois não vai fazer diferença nenhuma, porque ele vai chamar os outros. Então, coloque o nome que você quiser aí. Essa é a primeira liberdade que eu estou dando aí para vocês. Então, coloque o nome que vocês quiserem. Se quiser colocar aglomerador, perfeito, fique a critério seu, ok? O formulário inicializador, ok? Fica a critério de vocês. Eu acho que eu vou manter o inicializador, porque fica mais amigável para mim e para vocês, ok? Então, já decidi aqui na hora. Você vê como uma coisa é arbitrária, eu acabei de decidir que seria inicializador, ok? Então, vou adicionar. Lembrando que eu adicionei aqui, clicando em My Project. My Project não, foi aqui em All-in-On. Lembra que eu disse que se você fizer em My Project vai dar um problema. Você não vai ver o seu formulário aqui bonitinho aqui na lista. Então você vem aqui no nome do seu projeto. E aí você vai adicionar aqui, adicionar novo item. E vai seguir os passos que eu acabei de mostrar, ok? Então aqui no formulário inicializador, eu vou manter o nome dele aqui. Então aqui nas guias, eu tenho a guia formulário matemática que eu deixei aberto na outra aula. Eu tenho aqui o formulário inicializador que eu acabei de adicionar e ele ficou aberto. Então aqui não tem diferença nenhuma entre um e o outro, até confunde, clico num e outro, parece que é a mesma coisa. Eu vou fechar o formulário matemático. Vou manter aqui o formulário inicializador, certo? Vou lá na minha guia de propriedade, cliquei no formulário.
Vou lá na minha guia de propriedades, ok? Aqui na guia de propriedades tem o texto aqui, ó. Eu vou escrever aqui inicializador. Eu vou tirar o form. Vou deixar aqui inicializador, porque esse é o nome nessa propriedade texto, é a propriedade que vai me modificar o nome aqui no canto superior esquerdo do meu formulário. Note que o nome agora se tornou inicializador aqui, ok? E aqui, o que é que nós vamos fazer? Agora é criatividade, né? Agora vamos trabalhar nossa criatividade. Aqui, na propriedade com formulário selecionado, né? Aqui formulário selecionado, vamos procurar lá o nome dele. Se você observar, o nome dele está igualzinho ao nome que nós colocamos lá no formulário. Isso é bom, ok? Lembra que eu fiz a modificação aqui na barra de ferramentas, né? Puxei aqui a barra de ferramentas para baixo. A sua pode estar de uma forma diferente, mas o interessante é que sempre que você clicar aqui no objeto, estou clicando aqui no formulário, né? Você deve, né, procurar a guia de propriedades para modificar as propriedades desse objeto. E aqui nós temos o tamanho dele, né? Ele é um comutador, ou seja, ele é um inicializador, então ele não precisa ser muito grande, né? Ok? E aqui nós vamos aqui na nossa caixa de ferramentas, certo? Nós vamos procurar a ferramenta para Windows Forms, né? Todos os Windows Forms, porque você tem aqui, ó, eu vou aqui suprimir aqui os resultados. Você tem aqui controles comuns, container, menus e barras de ferramentas, dados, componentes, impressão, caixa de diálogo, interoperabilidade com WPF, geral. E aqui você tem todos os comandos do Windows Form. Nessa opção aqui você vai encontrar tudo que você precisa, ok? E a ferramenta que você vai precisar agora é o Label. Olha só aqui. Eu vou fingir aqui que sou vocês, né? Então vou dar 2 cliques em Label. Ó. Dei 2 cliques em Label. Será que aconteceu alguma coisa? Olha só que coisa interessante, né? Ele foi para um lugar aqui não desejado. Ó. Vamos lá novamente na caixa de ferramentas. Vou clicar em Label, né? E vou arrastar ele para um lugar desejado. Olha só que interessante. Quando eu coloquei o primeiro label, ele nomeou aqui como label 1. E quando eu arrastei o segundo label, ele nomeou como label 2. Lá nas propriedades, né, vamos aqui nas propriedades, o objeto selecionado, a ferramenta selecionada. Vamos aqui nas propriedades e observar que o nome dele é label 1, ok? Label 1. E que o texto a ser exibido aqui, ó, texto, é label 1, ok? Se eu modificar esse texto, vou colocar aqui, ó, título do meu programa, ok? Note que eu estou aqui na guia de propriedades, modifiquei aqui, olha o que aconteceu lá, título do meu programa e o nome desse objeto, dessa ferramenta. Modificou? Vamos observar que não tem nada a ver, o nome é para nós fazermos referência a ele. Esse nome, e é bom que ele tenha um número, tenha alguma coisa distinta, por exemplo, label, título, olha só que interessante, label, título, ok? E esse segundo label aqui, né, label 2, vou colocar ele aqui, ó, aqui mais separado. O nome dele eu vou escrever aqui, ó, label subtítulo, sem acento, porque esse é um nome que eu vou fazer referência dentro do aplicativo. Note que o nome do objeto, o nome da ferramenta, ela não modifica o texto a ser exibido pela ferramenta. Note aqui, ó, label 2 continua label 2. Então, com o label 2 selecionado, eu vou até e a janela de propriedade, a guia de propriedade aberta. Eu vou até a propriedade texto, e vou escrever aqui, ó, subtítulo com acento, certo?
subtítulo. Olha só. Ok? Então, o título do meu programa. Só que esse título do seu programa está muito pequeno. Eu vou aqui aumentar. Então, vem aqui na propriedade. Selecionei aqui o título do programa. Coloquei mais ou menos onde eu queria. Onde eu quero que ele fique. Então, eu venho aqui nas propriedades e procuro a propriedade fonte. Vendo aqui? E aqui eu vou escolher a fonte que eu vou utilizar nesse aplicativo, né, para o título, obviamente, né? Vou manter a padrão que está atualmente. E vou aqui colocar um número meio exagerado, 36, ok? Então, título do meu programa. Vou afastar um pouco aqui para trás. E aqui é o subtítulo. Deixa eu descer ele um pouco. Vou colocar aqui, ó, título do meu programa, ok? E aqui eu tenho o subtítulo do meu programa. Vou colocar ele aqui um pouco aqui alinhado ao texto. Note que quando eu coloco o objeto aqui, ó, próximo aqui da linha da esquerda, do limite aqui do título superior, ele meio que me dá uma régua, ele me dá uma guia para que eu pare ali, ó. Se eu pular, ele dá um pulo maior, tá vendo? E aqui, quando eu tento encostar o subtítulo no canto da tela, eles, olha, é sensato manter aí. Ele joga ali uma régua, né? Uma guia. Diz, olha, é mais sensato você manter essa distância aí, tá vendo? Então, ele é bem intuitivo. Para você não fazer a besteira de fazer isso aqui, ó. Ó que coisa feia. Você não entende design nenhum. O programa te ajuda, tá vendo aqui, ó. Vendo que ele coloca uma linha maior para o título em cima. Ó. Sensato, né? E aqui o subtítulo eu quero ele um pouquinho maior também. Então, cliquei no subtítulo, selecionei ele. Venho aqui na guia Propriedades. Procuro a guia Fonte. Clico aqui na reticência aqui e vou selecionar um número aqui. Acredito que 12 seja sensato. Ok? Então, subtítulo. Ok? Então, agora que nós fizemos isso daí, eu vou clicar aqui em salvar tudo, porque pode ser que eu tenha modificado lá o formulário matemático, que está aqui, ó, ou o formulário comprar, e eu quero não perder as modificações que eu fiz nele. Se eu clicar aqui em salvar a forma inicializador, ele vai somente salvar essas alterações que eu fiz aqui. Mas eu quero, né, porventura eu tenha modificado alguma coisa nos outros, quero salvar também, então eu vou clicar aqui. Ok? E aqui eu vou clicar no título do nosso programa, certo? E vou selecionar aqui a guia Propriedades e vou até aqui a guia Texto, onde nós escrevemos título do meu programa. E nesse título do meu programa eu vou escrever o seguinte: inicializador. É o inicializador. Esse é o nosso título. É um título bom? Não, porque o título do nosso programa ele é tudo em um só lugar, né? Então eu vou escrever aqui, me arrependi, né? Então eu vou escrever aqui, ó, all in on, ok? Esse é o título do nosso programa. Acho que eu dei um espaço a mais, deixa eu conferir isso aqui no título. Tem um espaço a mais, pronto, ficou bonitinho agora, né? É o título, certo? O subtítulo, vou colocar aqui no subtítulo, ó, selecionei subtítulo, cliquei aqui em propriedades, depois cliquei aqui em texto, né? E aqui vou escrever aqui inicializador. Olha só que interessante, ok? Júnior, eu sou uma pessoa mais moderna. Eu quero colocar esse título aqui no canto da tela, olha, vai ficar um design mais bonito. Faça isso daí. Eu vou tirar o ponto aqui de inicializador, então cliquei em inicializador, cliquei em propriedades, apaguei o ponto aqui no final, peguei aqui o inicializador, olha, coloquei ele aqui, ó, no final de on, ó. Ele tem até uma guiazinha ali para ajudar, mas eu nem vou seguir a guia, vou seguir isso aqui. Olha só que coisa interessante, né? All in on, inicializador. Olha que maravilha, né?
Aqui eu vou clicar em Always On e vou procurar alguma propriedade que seja referente à fonte e à cor de fonte. A de fonte nós sabemos que é fonte. Então, selecionei o texto, cliquei em propriedades, vou ali no fonte, vendo aqui, ó. Né? Aqui nós temos uma propriedade chamada ForeColor, ok? Nessa propriedade você tem aqui as cores padrão do sistema. Então, eu posso escolher aqui, ó, Hot Track, ok? Muito linda fica, com branco, azul com branco, lembra a Grécia da atualidade, muito lindo. Tem esse highlight aqui, ó. Highlight é mais lindo ainda, né? Olha que coisa mais linda que está ficando o nosso aplicativo, né? Então, e aqui inicializador, eu poderia colocar uma outra cor, mas eu acho que preto em ForeColor. Olha só, ForeColor, pode clicar aqui. Note que a propriedade ele meio que manteve ali após eu ter saído, né? Ó, cliquei on, ele mostrou as propriedades do título. Cliquei aqui em inicializador, ele mostrou a propriedade do subtítulo. Olha que coisa interessante, não? E agora nós vamos continuar com nossa brincadeira. Né? E nós vamos aqui na caixa de ferramentas e vamos selecionar um botão. Okay? E agora vocês vão perceber uma coisa. Eu poderia dar 2 cliques como fiz lá com... Eles estão na ordem alfabética aqui, né? Então tem que subir um pouco. Então vamos aqui, botão. Dando 2 cliques, você sabe o que é que vai acontecer, não? Olha só. Dei 2 cliques, ele veio para cá. Tá? Se eu for lá na caixa de ferramentas, clicar em botão e arrastar para cá, o que é que vai acontecer? Ele vai colocar o botão onde eu quiser, mas existe uma outra forma de fazer isso também. Então note que o nome do botão 1, ele ficou assim, certo? E o 2 também assim, seguindo com o texto no botão. Fica a mesma coisa. Existe uma terceira forma, então Ctrl C, Ctrl V com o botão selecionado. O que aconteceu aqui? Ele criou um terceiro botão com o nome Button Tree. E lá embaixo no texto, você tem aqui, ó, Button Tree também. Olha que interessante. Então você possui essas 3 formas de criar esses botões. Olha que coisa mais linda, né? Tá muito bonito isso daqui. Aí eu quero aumentar esses botões. A seleção do Visual Studio ela é um pouco diferente dos outros aplicativos. Então, só de você encostar aqui, ó, a marca de seleção em cima do objeto, ele seleciona. Aumentar todos de uma vez não é viável. Por quê? Olha o que acontece aqui, ó. Vendo? Você pode fazer e depois reorganizar. Afinal, olha, legal, gostei, entendeu? Porque você quer todos os seus botões com a mesma dimensão. Só que existem outras formas de você fazer isso daí. Existe outra forma. Existe essa forma aqui, aí você vai ter o trabalho de fazer isso aqui, ó. Ok? Existe essa forma. Existe também essa outra forma aqui, ó. Deixa eu desfazer. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Existe também essa forma aqui, ó. Selecionei aqui como eu quero, ok? Como eu quero. Aí eu coloquei aqui, ó, do lado, não, tá da mesma altura, beleza? Então, mas eu quero aqui a mesma largura. Então, aqui no eixo de X, eu venho aqui, ó. Coloquei aqui, note que ele coloca uma régua para você, ele te ajuda e dá uma distância padrão, olha. Vendo ali que ele está me ajudando, o aplicativo ele me ajuda. Então, vem aqui, ó. Perfeito, ok? Aqui eu quero eles retinhos, aqui eu quero eles em paralelo aqui, ó. Bonito, lindo, ok? Olha, note aqui que só por eu encostar aqui, ó, na pontinha que ele selecionou o título. Então tome cuidado aí na hora que for fazer seleção, vendo aqui? Para selecionar os 3 botões e colocar aqui no meio. Eu acho que esse aplicativo está grande demais. Então vamos redimensionar. Então eu vou pegar aqui algo em on, vou jogar aqui de forma desleixada aqui, e vou selecionar um tamanho aqui de formulário diferente. Note que aqui na guia selecionei o formulário, cliquei aqui, ó, teco, cliquei aqui em propriedades. Aqui, se você for aqui, você vai procurar size aqui, ó, tamanho, ok? Note que quando você vai mexendo aqui, ó, né, ele modifica ali o tamanho. Então, eu vou colocar aqui 600.
Eu vou escrever 600 lá. Olha aqui, ó, 600. Eu gosto das coisas meio exatas, né? Pronto, 600, ok? Aqui eu tenho de altura 451. Mas aqui o que é que eu vou fazer, né? Eu vou manter o 4 em 400. Porque a gente pode colocar outras coisas aí. Então, 400. Não quero que tenha apenas botões. Então vou manter aquele design bonitão lá, né? Que vocês aí podem escolher por ele também. Então vou colocar o on aqui no início. Vou clicar aqui, vou manter o inicializador aqui embaixo. Note que eu selecionei os dois de uma vez, ó. Fiz um quadradinho, tá? E peguei os dois de uma vez. Ah, Jonas, eu poderia selecionar só um, poderia, mas a minha intenção aqui é fazer isso aqui. Você quer fazer diferente, faça, coloca do lado de lá, coloca no meio, coloca aqui embaixo, ó. Coloca aqui, ó, fica bonito também, né? Pode mudar aqui a ordem, ó. Fica a critério de vocês. Eu cliquei Ctrl Z aí para mandar ele para ali novamente. Então aqui eu tenho o botão 1, botão 2 e botão 3. Aqui eu vou clicar no primeiro botão, okay? E vou aqui na parte daqui, na propriedades. Então cliquei em botão, cliquei em propriedades, na guia propriedades. E agora eu cliquei aqui na propriedade texto. E aqui eu vou escrever app01. Jonas, por que você está fazendo isso daí? Eu vou modificar isso aí de novo, mas para você se familiarizar com o controle, então faço isso daí também. Então app01, app02, app02, vamos por 3 aqui, então app03. Parabéns, você concluiu a aula 3. Então vou clicar aqui em salvar, né? E vou fechar o meu Visual Studio com este formulário aberto. Para quê? Para que na próxima aula que eu abrir o Visual Studio ele já esteja aberto. Eu posso fechar ele aqui, posso clicar aqui em inicializador, né? E ele abrir, né? Então na próxima aula nós vamos setar esse formulário como de inicialização. Vamos fazer o que nós fizemos nessa aula aqui. Certo? Então o que é que nós vamos fazer na próxima aula? Nós vamos vir aqui, tem que repetir isso toda vez, né? E aqui em formulário de inicialização nós vamos setar aqui como formulário inicializador ele aqui, mas eu vou manter do jeito que está, né? Manter do jeito que está, certo? Então vou salvar aqui e fechar. Até a próxima aula.